Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Miguel de Meca 2M. Eu tenho os cabelos pretos, cacheados, olhos castanhos, pele escura e 1,79. Hoje a gente vai falar sobre Taekwondo nesse podcast. Eu estou aqui com meu parceiro André Graciano, de também Meca 2M. Tenho cabelos ondulados, olhos castanhos e 1,75 de altura. E estamos aqui com um convidado especial, que é o Vicente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como o André já disse, meu nome é João Victor. Tenho cabelos pretos, cacheados, a pele negra, olhos castanhos. Sou atleta de Taekwondo há 10 anos e faixa vermelha. Qual o motivo de você ter começado a praticar Taekwondo? Um dos motivos, foi porque ia começar um projeto de Taekwondo, um projeto social, então não precisava pagar e eu vi uma oportunidade ali, Como eu era novo, eu acabei gostando e foi assim, eu acho que esse foi o motivo principal de eu ter começado. E como foi assim, iniciado no Taekwondo? No começo, é um pouco difícil porque você não sabe nada sobre aquele esporte, Então acaba que algum chute sai errado, você pode até cair por causa de um chute ser um pouco mais alto e você não ter estabilidade. Então no começo é um pouco difícil, mas depois a pessoa vai se adequando. E quais são os benefícios? Existem vários benefícios, mas um deles seria o principal, que seria a saúde, que acaba que, querendo ou não, o Taekwondo é um exercício físico também, É uma prática física, então você acaba que melhora a sua saúde, Enfim, e também a disciplina também que você acaba tendo por causa de algumas regras que o Taekwondo que você tem que se adequar a ele, então você acaba criando uma boa disciplina. E eu acho que é isso. A prática do Taekwondo, ela pode fazer assim com que alguém sofra alguma lesão? Alguma lesão assim, constantes e tal? Depende muito, Eu, quando era criança, eu era um pouquinho gordinho, Então eu acabava que eu acabei tendo alguns problemas do joelho, por causa que meu condicionamento físico não era muito bom. Então eu acho que acaba sendo mais o condicionamento da pessoa. Se você tem um físico bom, uma alimentação boa, então você não vai acabar tendo lesões, Mas claro, se alguém chutar em alguma parte que não pode, que não é adequada, você pode acabar se lesionando, mas não algo tão grave, não. E você acha que a prática do Taekwondo pode ser terapêutica? Eu acho que, do jeito que eu entendi que você falou, terapêutico, eu acho que sim. Eu acho que você indo a fundo assim no Taekwondo, no esporte, você tirando 1 hora, 2 horas ali para aquele momento, eu acho que você esquecendo do ambiente que é pesado, da semana, enfim, acaba que acaba sendo terapêutico também, porque você fica concentrado naquilo e depois fica relaxado. Qual é a idade assim, mínima, máxima para poder praticar esse esporte? Mínima, não existe nem mínima nem máxima, Eu comecei com 6 anos no Taekwondo e máxima também não, pode ser pessoas mais velhas também, a pessoa pode se adequar também. Para praticar o Taekwondo, você acha que precisa ter um bom condicionamento físico? Para o Taekwondo, eu acho que em qualquer esporte você tem que ter um bom condicionamento físico, mas como eu disse, no começo acho que não precisa, mas você tem que ir se adequando ao esporte, Então começar a ter uma boa alimentação, ir para os treinos, ter um foco que ao longo do tempo você vai acabando tendo um bom condicionamento físico para o esporte. Como o Taekwondo, como arte marcial, tem origem? A origem do Taekwondo? Sim. Bem, a origem do Taekwondo, como fala que o meu mestre disse,
começou com 2 reinos que tinham, um era mais fraco e o outro era mais forte, então acabava que esse reino mais forte saqueava, roubava essa vida desse reino mais fraco, né? Então eles acabaram que tiveram que ter algum meio de se proteger, né, desse reino. Então eles começaram a treinar golpes para tentar se proteger desse reino. Então, para não mostrar que eles tinham, como eles batiam em árvores, se batiam em si, eles acabavam tendo hematomas, né? Então eles acabavam usando roupas mais longas, então roupas que vinham até aqui, para não mostrar essa parte do punho, e também nos pés até a parte do calcanhar. E aí era para que as pessoas que quando vinham saquear eles não vissem que eles estavam treinando e usando golpes para se proteger, né? Então foi assim que começou o Taekwondo. Foi com base em uma guerra entre reinos que surgiram golpes para se defender. Interessante. E quais são as regras assim em campeonatos? Nos campeonatos temos 2 modalidades, né? O Pulsei e o Kyoryugen. No Pulsei, que são como posso dizer, são movimentos perfeitos, meio que perfeitos, que você tem que fazer, né, como se fosse uma luta invisível. Então são movimentos perfeitos de soco, de defesa. Então tem que ser meio que direitinho, entendeu? Para treinar os seus pontos e seguir as regras. No Kyoryugen, uma das regras principais é não bater nas partes íntimas, não bater chutes baixos, né, nas pernas, que isso acaba tirando pontos de você, e se persistir você acaba sendo desclassificado. E também não pode cair no chão, você está em meio ponto, e eu acho só isso. Os elementos fundamentais do Taekwondo? Os elementos fundamentais do Taekwondo o Taekwondo em si já são os fundamentos. O Tai, são os pés, o Kwan, que são as mãos, e o Do é caminho. Então você tem que ter uma alta disciplina, né, como eu já disse. Eu acho que esses são os principais elementos do Taekwondo, né, que já está na frase. E como que ele pode ser utilizado na sociedade? Eu acho que, novamente vou dizer, né, mas o que o Taekwondo oferece, né? Eu acho que é uma boa disciplina. Você, até mudando aqui também, para as mulheres também seja muito bom, para a defesa pessoal, mas também tem a disciplina de seguir regras, né? Não ter uma raiva do dia a dia, né? Também ajudar o próximo também, o Taekwondo ensina isso a gente também. E acho que é isso. Como uma pessoa que quer iniciar no mundo das artes marciais, você indicaria o Taekwondo? Cara, eu acho que sim, né? Eu acho que qualquer esporte, mas o Taekwondo também, porque não é um esporte muito agressivo, né? Antes já foi por causa, como eu disse, dos reinos, enfim. Não é um esporte muito agressivo, né? E acaba que também você cria uma defesa pessoal para você, né? Então, se uma pessoa quer começar a iniciar um esporte de defesa pessoal, né, que quer conhecer também, eu acho que eu recomendo bastante o Taekwondo. Poderia dar alguma dica para quem está começando? Cara, eu acho que no começo sempre é difícil, né? O esporte em si, você vai acabar acordando meio dolorido, mas eu acho que não desistir do Taekwondo, do esporte, né? Eu acho que esse seria
uma das coisas que eu falaria para uma pessoa que está iniciando taekwondo é não desistir. E para uma pessoa assim que tem tipo uma idade avançada, tipo se ela começasse com 40 anos, você acha que ela ia ter muita dificuldade para aprender? Dificuldade para aprender não, mas eu acho que para ter um pouco de mobilidade, eu acho, né? Que acaba que a idade também vai fazer com que a gente perca, né? Mas se adequando, o taekwondo ele pode se adequando a cada pessoa, né? A várias idades. Então não tem problema se é 40, existem até mestres de 60, 70 anos que continuaram no taekwondo e que hoje, se eles quiserem, eles conseguem fazer um chute alto na cabeça por causa da persistência, né? Aquilo vai se tornando comum, você está treinando ali, né? Treinando eletricidade, que é muito importante no taekwondo. Então, eu acho que não tem problema não, eles vão ter um pouco de dificuldade no começo. Depois do taekwondo, você notou alguma diferença assim no seu corpo? Tipo assim, a estabilidade aumentou e tal? Algo melhor assim no seu corpo? Eu acho que sim, principalmente a estabilidade melhorou bastante. Que, querendo ou não, como são chutes, então você tem que chutes pulando, fazendo 360, ficando só com a perna no chão, né, se apoiando com a perna no chão. Então, eu acho que a estabilidade em si primeiro, a saúde também, comecei a emagrecer, né, ter mais disciplina. Eu acho que esses foram os principais motivos. Depois desse podcast eu vou começar a praticar. Falando em competição, você poderia explicar como foi que você conseguiu cada uma dessas medalhas? Bem, vou pegar algumas aqui, né? Essa daqui foi em Guamaré. Eu acho que acredito que foi em 2017, por aí. Eu fui bicampeão estadual, né? Então nos dois de Guamaré, né? Que foi essa medalha aqui e essas duas. Eu fui campeão de ouro, tanto no Pulsei como no Kyorugi, nos 2 anos seguidos. Essa aqui foi minha última competição que eu competi, que foi o estadual que eu fiz no Senai, eu acho, no Senac, se eu não me engano, que foi lá em Natal também. Essa medalha aqui foi de 2017, que foi uma competição que era tipo um campeonato brasileiro, vamos se dizer, né, para as pessoas que não conhecem muito bem, que era rodadas que tinha, né, e a cada luta que você ia ganhando, você ia acumulando pontos, né. Eu acabei ficando em segundo. Essa medalha aqui, eu acho que é uma das que eu mais gosto também, que foi a que eu ganhei, fui um dos destaques da minha categoria. Então eu fui o melhor atleta da minha categoria nesse ano, de Natal. Essa aqui eu acho que era os germes, né, os germinhos também. Não era competição de luta de pulseira, era mais para ver as habilidades das crianças, né, naquela época. Essa aqui também foi outra atleta de destaque do ano de 2018, se eu não me engano também, que eu fui o melhor atleta do ano da Mirim. Essa aqui eu acho que meio que foi meu primeiro campeonato que eu comecei, então eu tenho um carinho por ela, né? Eu acho que foi meu primeiro campeonato com 6 anos. Eu era faixa branca ainda. Essa aqui foi o Nordeste de Taekwondo. Eu acabei ficando em terceiro, né? Infelizmente. Eu acabei tendo alguns erros, né? Mas mesmo assim eu ainda tenho um carinho muito grande por ela. E essa aqui também foi do campeonato estadual de 2018 também, que
eu acabei ganhando também primeiro. É isso. Dessas duas, qual foi que você teve mais dificuldade assim de conseguir conquistar? De conquistar, Sim. eu acho que teria, seria essa, porque eu vinha de algumas derrotas em alguns campeonatos, né? Eu estava meio que desanimado para lutar. Então, quando eu consegui ganhar a luta, eu até chorei, porque fazia muito tempo que eu não ganhava algum campeonato. Então, essa eu acho que foi a mais difícil de se conquistar. E as faixas, como funciona? Quais são as cores, as divisões? As graduações, né? Então, no começo você começa com a branca, né? Pelo menos na minha época, que foi mudando, enfim, né? Mas a minha era seguindo a federação, né? Como que ela pedia. Então, começava com a branca, em torno de um ano, por aí, você começava com a branca. Se você fosse desenvolvendo, você ia para a amarela, né? Que já era um novo ciclo, enfim. Você também ficava mais um ano nela. Depois é a laranja, e isso a cada graduação que você vai começando, você vai aprender um pulseiro daquela faixa. É um movimento de luta, né, como eu disse, invisível. Então a cada faixa que você vai ganhando, você vai aprendendo um pulseiro e outras defesas pessoais. Então é a branca, depois vem a amarela, depois vem a laranja. Esse torno já se passaram uns 3 anos, mais ou menos 3 anos. Depois vem a verde escura normal, né? Depois começam as pontas. Então começa verde, ponta azul, que isso aí, a ponta seria entre 6 meses. Então você ganhou a verde, em 6 meses a 1 ano você já ganha a verde e ponta azul, dependendo do seu desenvolvimento, né? Como eu peguei muito rápido o taekwondo, fui aprendendo muito rápido, né? Então, eu cheguei na faixa vermelha já com 12 anos, 12, 13 anos já estava com a minha faixa vermelha. Continuando, depois da faixa verde ponta azul vem a azul. Depois da azul vem a azul ponta vermelha. Aí depois da azul ponta vermelha vem a vermelha, que é a minha faixa que eu estou hoje. Depois vem a vermelha ponta preta e depois a preta, que já é primeiro dano. Então, para mim, falta apenas 2 faixas para chegar na preta. E a partir do primeiro dano, vai seguir o primeiro dano, segundo dano, até o 10º dano, né? Mas aí vai de acordo com a pessoa. Se eu não me engano, acho que no segundo dano você já pode dar aula, ou até no primeiro dano também, dependendo se o mestre, né, que é da academia, não estiver ali, você já pode comandar os treinos, né? Então, é isso. Você ainda continua praticando taekwondo? Eu tive que ter que parar em 2023 por causa de estudos, enfim. Eu voltei o ano passado, 2025, né? Por isso que eu estanquei na faixa vermelha. Então eu ainda estou voltando a me reabilitar, né? Tentar competir em algum campeonato esse ano, talvez, né? Não sei. E tentar me adequar melhor, né? É isso. Queremos agradecer a você, João Vitor, por ter falado um pouco, né, sobre sua arte marcial. Sua participação foi fenomenal. E nós agradecemos também pelo público que está assistindo. Muito obrigado pela atenção. Isso é tudo bem, pessoal.